Em Quando Me Apaixono? Desesperado, Gonçalo quer saber se o cunhado tem certeza do que está dizendo, e Honório avisa que está tão certo do que acabou de contar que até já acionou a polícia para que prendam Josefina. Gonçalo, então, diz que o cunhado está certíssimo, mas o que o preocupa naquele momento é que Regina está correndo perigo. O empresário passa a mão no celular e liga para a fisioterapeuta, que já está no banquinho da praça, esperando por Josefina, mas ela resolve não atender. A Bruaca aparece e Regina pede que as duas encerrem logo o assunto de uma vez. Josefina então diz: "Talvez essa seja a última vez que nos veremos, a menos que você abra a boca e me obrigue a me livrar de sua filha. Porque mesmo ela estando com você, essa possibilidade sempre vai existir. Mas para você ver que eu também sou uma pessoa de palavra, eu trouxe as escovas de dentes das meninas e coloquei etiquetas para você saber a qual delas cada uma pertence. E com isso, você pode tirar a dúvida e saber qual delas é sua filha." Regina pergunta como pode saber se Josefina não está mentindo, e a megera diz que a mulher vai ter que confiar novamente nela, a menos que queira dizer às moças que é mãe de uma delas, mas não sabe de qual. Antes de ir embora, Josefina avisa a Regina se aquilo vai ser um adeus, ou só um até logo. Gonçalo liga novamente para a namorada, super preocupado, mas a mulher não sabe se atende ou não o celular. Enquanto tenta, ele conta a Honório que Regina não está no centro, apesar de ter acabado de deixar a fisioterapeuta lá. Desesperado, ele comenta com o cunhado que não consegue localizar a namorada, mas comenta que precisam localizar Josefina com urgência, e vai perguntar a Roberta se ela sabe onde a mãe está. Honório recomenda que o empresário fale com cuidado com a filha, pois as duas são aliadas e não quer que Roberta ajude a mãe a escapar. Mas antes de sair da casa da irmã, Gonçalo desaba e diz: "E os meus filhos, Honório? O que eu fiz com eles? Com que tipo de monstro estive casado todos esses anos?" Nesse meio tempo, Renata consegue encontrar Adriana, que tinha ido à cafeteria comprar um café. A moça pega a amiga pela mão e sai correndo para sua sala. Assim que entra no escritório, Renata conta a Adriana que Jerônimo ligou para ela e as duas vibram com a novidade. A moça conta ainda para a amiga que seu ex disse que iria à capital exclusivamente para vê-la e os dois marcaram no bar de sempre. Adriana avisa que Renata precisa pensar na possibilidade dele querer reatar a relação, mas a moça deixa claro que não vai mais cair nas armadilhas do rapaz. Enquanto isso, na mansão, enquanto espera por Roberta, pensa consigo mesmo: "Como pude ser tão cego? Como foi possível que a Josefina tenha me enganado dessa maneira? Uma assassina, uma mulher que foi capaz de roubar a filha de outra mulher por vingança. Que maldita você é, Josefina! Meu Deus! Como foi que não me dei conta?" Roberta aparece e Gonçalo pergunta como a filha está. A moça, indignada, pergunta se agora o sujeito resolveu chamá-la de filha novamente. Mas o empresário continua perdido em seus pensamentos e comenta consigo mesmo que a garota não tem culpa de ser quem é, pois teve uma mãe que não prestava pra nada. Voltando à realidade, ele pega nas mãos da moça e diz que estava se lembrando de quando ela era criança e corria para seu colo para que ele a abraçasse. O empresário confessa que a moça, muitas vezes, o tirou do sério, mas nunca deixou de amá-la, apesar de terem acontecido coisas que abalaram profundamente a relação dos dois. Roberta diz ao pai que não sabe para que ele está dizendo tudo isso, e Gonçalo resolve perguntar à garota onde está Josefina. Desconfiada, Roberta quer saber por quê, e o empresário explica que precisa tratar de uma coisa muito séria com a ex-mulher. Mas a moça não se convence, e pergunta o que o pai quer tratar com sua mãe. Gonçalo, então, explica que soube que a filha se sentiu mal, e não quer que a saúde dela fique abalada. Por isso, é melhor dizer onde Josefina está, e depois, os dois conversam. Porém, Roberta, fazendo o maior drama, diz que precisa saber o que está acontecendo, pois Josefina não ligou mais, e ela está preocupada por não ter notícias da mãe. O empresário, então, resolve ser sincero, e conta que Josefina está fugindo de tudo e de todos, pois foi ela quem agrediu Constanza, e queria tirar sua vida. Roberta começa a chorar e diz que não pode acreditar que sua mãe seja uma assassina, mas internamente, pensa que precisa avisar Josefina que ela foi descoberta. Nesse meio tempo, Regina chega ao laboratório e manda fazer o exame de DNA nas escovas que recebeu de Josefina, e também naquela que roubou da bolsa de Roberta, e explica que aquilo vai ajudar qual daquelas duas pessoas é sua filha. Alguns minutos mais tarde, Roberta liga para a mãe e conta que já sabem que foi ela quem agrediu Constanza. Josefina se apavora e quer saber como isso aconteceu, pois a moça jurou que a socialite não podia falar. Roberta explica que a tia deu um jeito de contar tudo a Honório através de sinais,
e foi Gonçalo que contou tudo a ela. A moça diz, inclusive, que deixou o pai esperando na sala, enquanto disse que ia ao banheiro, para poder avisar a mãe sobre a situação o mais rápido possível. Josefina manda Roberta não contar onde ela está, e a moça deixa claro que se quisesse fazer isso, não tinha ligado para avisar. E mesmo sabendo que ela está sendo acusada de tentativa de assassinato, não quer que a mulher vá para a cadeia, pedindo para a mãe se esconder. Roberta diz ainda que todo mundo, inclusive a polícia, estão atrás dela. No escritório, Renata continua pirando com a ligação de Jerônimo e torra a paciência de Adriana, que não sabe mais o que vai dizer à amiga, para que ela se acalme. Mas a moça está cheia de esperança e acha que o ex-marido vai pedir a reconciliação. Adriana acaba concordando com a amiga e enche mais ainda a bola da mulher. Um cliente chega e interrompe a conversa das duas, que acabam comemorando o fato da empresa estar voltando ao normal. Na Cruz do Amor, Augusto manda Ezequiel checar cada um dos tanques de vinho e ver o que vai dar para salvar, avisando que tudo o que conseguirem será lucro. Ezequiel diz ao patrão que torce para conseguirem salvar alguma coisa, pois seria uma pena que o fazendeiro não conseguisse produzir o vinho com a uva que comprou da Bonita. Irritado, Augusto diz: mesmo que Jerônimo tenha negado que foi ele, não há outro suspeito. Ninguém mais teria interesse em estragar a minha produção. Vendo que o capataz está parado na frente dele, o fazendeiro dá um berro e manda o rapaz fazer o que ele tinha pedido. Segundos depois, Augusto recebe uma ligação de Renata, que, percebendo o tom de voz do sujeito, pergunta se ligou numa hora ruim. Sendo grosseiro, ele responde: realmente você ligou numa péssima hora. Fala logo. A moça diz que não é nada importante, e ele diz: tá bom, Renata. Eu continuo com muitos problemas. Tchau. Falando com o celular, Renata diz que tentou avisar o que ia fazer e dizer que vai encontrar Jerônimo novamente. Nesse meio tempo, Carlos e Jerônimo conversam enquanto caminham pelo povoado. O agrônomo comenta que a confirmação do grafologista deu certo, e agora Josefina é a nova suspeita no assassinato de Rafael. Linhares, por sua vez, deixa claro que tudo o que ele quer é que prendam a sua ex-sogra o quanto antes, mas gostaria de falar com Renata sobre o assunto primeiro. Carlos levanta a hipótese de Augusto já ter feito fofoca com a moça sobre o babado do vinho estragado, e por isso, ela pode estar na defensiva e coisa e tal. Jerônimo, então, diz a Carlos que espera que a moça não falte ao encontro que marcaram, pois é muito grave o que ele tem a dizer sobre sua mãe. Papo vai, papo vem. Jerônimo, mais uma vez, declara seu amor pela ex, porém remenda, dizendo que isso não é mais possível. Carlos resolve contar que Lázaro comentou com ele sobre Álvaro. Jerônimo fica chateado e pede ao amigo que não comente nada com ninguém. Na capital, Julieta e Matias chegam ao apartamento do rapaz cheio de compras. A moça comenta que Adriana não gostou da mudança do moço e ficou com ciúmes por ver os dois juntos. Matias não acredita e muda de assunto. Nesse meio tempo, Adriana liga para César e o rapaz conta que está com muita dor de cabeça e que é a enxaqueca que teve mais forte até hoje, pedindo para conversar com a moça quando ele estiver melhor. Depois de desligar, a moça começa a falar sozinha e diz: ai, César, eu preciso te contar que tomei uma decisão. É importante você saber que eu adorei conhecer você, conversar, mas o que eu posso fazer? O meu coração é mesmo do Matias, mas você tem que saber por mim. Sou eu quem tem que te contar. Bom, mas eu também só vou falar pro Matias, depois que eu falar com você. É assim que vou fazer. Mas Adriana percebe um carro de polícia parado em frente à mansão e se apavora, achando que aconteceu mais uma tragédia. Na casa de Constanza, o detetive Henrique diz a Honório que já deram início às investigações e que a busca por Josefina será imediata. O empresário pede ao investigador que o mantenha informado de tudo e o policial concorda. Adriana aparece e pergunta ao pai o que é tudo aquilo. Honório explica que descobriram quem tentou acabar com Constanza e a mocinha. Apavorada, pergunta a Honório quem foi. Nesse meio tempo, Renata chega ao bar de sempre, cheia de esperança. Mas Jerônimo está nervoso e diz que estava pensando em todos os encontros que tiveram naquele lugar. A moça diz que estava pensando a mesma coisa, e os dois começam a falar do amor que sentiam um pelo outro, e pinta aquele clima de nostalgia. Jerônimo lembra do tropicão que os deram no aeroporto, e Renata confessa que com ela aconteceu a mesma coisa, lembrando de outras coisas boas que aconteceram entre os dois. Linhares resolve dizer que a moça é muito bonita, e Renata se decepciona, dizendo que foi graças a esse nome que Josefina e Roberta destruíram a vida do casal. Vendo que não tem outra saída, o rapaz diz que precisa contar algo muito sério para ela,
e jura que gostaria de estar ali com ela por outro motivo. E se pudesse, evitaria causar mais uma dor na moça, pois não quer mais vê-la sofrer e coisa e tal. Curiosa e assustada, Renata manda o sujeito desembuchar de uma vez e ele diz: Renata, eu tenho a prova de que foi sua mãe quem escreveu a carta deixada com Rafael no dia de seu assassinato, na fazenda, e tudo indica que foi ela quem atirou e matou o meu irmão. Jerônimo pede perdão por novamente ser o causador de uma dor como aquela que está fazendo Renata enfrentar. Aturdida, a moça nem consegue raciocinar direito. Porém pergunta por que sua mãe faria uma coisa daquelas com Rafael. O rapaz diz que Josefina nunca aprovou a relação de seu irmão com Roberta, e talvez tenha feito isso para tirar o moço do caminho. Renata se recusa a acreditar, mas com toda calma, Jerônimo tenta convencê-la de que aquilo é verdade, pois não teria ido à capital falar com ela, se fosse apenas uma suspeita. A moça começa a chorar e diz que não entende porque, a cada dia, descobre uma coisa pior sobre a mãe. O rapaz pede desculpas novamente, mas Renata diz saber que a culpa não é dele. Linhares confessa que está se sentindo mal em fazer a ex chorar e tenta enxugar as lágrimas da moça, mas ela, pegando na mão do amado, diz que ele não é culpado, pois não está fazendo nada de errado. Para completar, Renata diz: quem me causou tanta dor e decepção foi a minha mãe, só ela, como sempre. Jerônimo então conta que teve que comunicar tudo às autoridades e já estão investigando Josefina. A moça quer saber quem mais sabe daquela horrível história, e Linhares avisa que só ele, Carlos, ela e a polícia estão cientes do assunto. Chorando, a moça desabafa e diz que não sabe mais quem é sua mãe. Nesse meio tempo, Regina chega em casa e dá de cara com Gonçalo. A mulher se assusta e quer saber o que o namorado está fazendo ali. O empresário, então, explica que precisa protegê-la, pois já sabe de toda a verdade e que, inclusive, Josi Alvares é Josefina. Regina começa a chorar e implora a Gonçalo que não diga nada, pois sua filha corre perigo. O empresário tenta consolar a mulher e diz que não vai acontecer nada, mas a fisioterapeuta alega que Josefina é capaz de tudo. Gonçalo então confessa que está ciente disso, pois sabe que foi ela quem machucou a sua irmã, mas isso não quer dizer que a mulher fará mal à garota. Doce inocente! O homem então pergunta à namorada se ela já descobriu qual das duas irmãs é filha dela, mas a mulher explica que ainda não tem essa resposta. Desesperada, ela cai nos braços do empresário, suplicando para que ele não faça nada contra a ex-mulher até ela recuperar sua filha. Enquanto isso, no bar, Renata abre o coração e diz a Jerônimo que sua mãe não se importou por sua irmã estar apaixonada por Rafael, ou seja, ela não se importa em destruir a vida de quem for se interferirem nos planos dela. Jerônimo comenta que Josefina já devia ter outros planos para Roberta, e se não fosse Matias, na época, com certeza ela já tinha outro homem rico na mira para a ex-cunhadinha. Renata acaba se dando conta que Josefina tratou de dar um jeito nos sentimentos de Roberta por Rafael quando deu a sua irmã uma carta falsa escrita por ela mesma, em que o moço terminava tudo com a namorada. Para piorar ainda mais a situação, Renata diz: mas é claro, agora tudo faz sentido. Foi por isso que ela me fez passar pela bonita, pois assim você nunca descobriria a verdade. Com o olhar triste e o peito doendo, Jerônimo lembra: só que acabei me apaixonando e me casando com você, e isso mudou todos os planos e complicou todas as coisas. Renata então comenta que não consegue entender a mãe e aceitar que uma pessoa possa ser tão má. Tentando ajudar a moça, Jerônimo diz que a única coisa que pode perceber é que Josefina está cheia de ódio, mas não sabe o porquê e talvez tenha sido em função do abandono de Roberto. Ele diz ainda que Josefina não sabe o que é o amor e a ternura, pois não possui nenhum sentimento bom. Cada vez mais decepcionada, Renata conta que sabe disso, pois tudo o que recebeu de Josefina a vida toda foi o ódio dela. A moça conta que chegou a pensar que fosse só com ela, mas se deu conta que a mãe também odeia Roberta, avisando que a irmã precisa saber de tudo. Jerônimo então pede que Renata não conte somente para a Roberta, mas para toda a família, o que Josefina fez. De repente, Renata pira na batatinha e começa a repetir sem parar que é igual à mãe, pois tem o seu sangue, e coisa e tal. Jerônimo tenta acalmar a ex, dizendo que a moça está muito longe de sequer parecer com Josefina. Mas a mulher não se convence, e diz que como não sabe quem realmente é a mãe, também, de uma certa maneira, também não sabem quem é. Nesse meio tempo, Roberta vai à casa de Constanza e diz a Honório que já soube de tudo, e está surpresa com o que sua mãe fez. O empresário, que não é marinheiro de primeira viagem, desconfia das boas intenções da sobrinha e diz que duvida do que ela está falando,
pois sabe que ela e a mãe são cúmplices em várias coisas e não estranharia que as duas estivessem macumbadas naquele crime também. Roberta se irrita e jura que jamais seria cúmplice de sua mãe em um crime, ainda mais se fosse contra sua própria família. A moça faz todo um teatrinho, mas Honório não acredita em nada e manda a moça contar de uma vez onde Josefina está. Roberta mente novamente e diz que não sabe nada da mãe, mas Honório resolve perguntar o que a sobrinha realmente está querendo. E ela, fazendo cena, diz: "Eu quero ajudar, tio. Quero ajudar vocês a encontrarem a minha mãe. Você não sabe como foi doloroso para mim descobrir quem é realmente a Josefina." A essa altura do campeonato, um neon passa na testa de Honório dizendo: "Quem não te conhece que te compre, Robertinha." Na casa de Regina, Gonçalo descobre que a mulher já deu a Josefina o dinheiro que ela exigiu. Agora o empresário quer saber de onde saiu a grana e Regina conta que foi Jerônimo quem emprestou. Preocupado, o empresário pede que a namorada não cometa o mesmo erro que ele e caia nas chantagens de Josefina, mas Regina diz que não é chantagem e diz que aquela mulher foi capaz de ver Roberto e Carla morrerem sem fazer nada para ajudá-los. Gonçalo alega que a filha da fisioterapeuta está protegida, pois tem os dois ao seu lado, independente de ser Roberta ou Renata. Mas Regina lembra que o problema é que a sua filha não sabe quem ela é. O empresário quer contar tudo para as moças, mas a mulher explica que, boa ou má, durante todos estes anos, a Josefina foi a mãe das irmãs, e esse laço é muito difícil de ser desfeito. A mulher conta que não pretende esperar até Josefina revelar quem é a sua filha e diz que foi a um laboratório, mandar fazer um teste de DNA nas escovas de dentes que a Bruaca entregou como prova, e também numa escova de cabelos que roubou da bolsa de Roberta, e em alguns dias saberá quem realmente é sua filha. Porém, ela diz que não pretende dizer nada até ter as provas. Gonçalo tenta insistir para que a namorada diga a verdade imediatamente, mas ela pede ao sujeito que respeite sua decisão, pois não quer que as moças fiquem com a mesma angústia que ela, sem saber quem é quem.